Eu já quero conversar aqui com o Misael Mainetti, que está acompanhando a participação do governador Tarcísio de Freitas num evento aqui em São Paulo com outras autoridades. E nós vamos entender, então, quais foram as falas principais do governador, que tem intensificado a aparição dele em eventos e falado sobre o que ele pensa que o governo federal precisa adotar nos próximos anos para trazer maior, digamos assim, rentabilidade, sustentabilidade ao país. Conta aí pra gente, hein, Misael Mainetti? O Tarcísio de Freitas falou sobre 40 anos em 4 no próximo governo. Bem-vindo. Correto, ele se usou aí, né, de Juscelino Kubitschek, que falava de 50 anos em 5, e ele falou que o que o Brasil precisa agora, e disse de forma certeira, é esse projeto de 40 anos em 4. Primeiro, boa tarde aí para você, Evandro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Não tem jeito, né, o tema aqui de alguma maneira são as eleições do ano que vem, então Tarcísio de Freitas criticou bastante o governo federal, e aí ao citar, né, as necessidades do Brasil para o ano que vem ou para os anos posteriores, ele falou desse projeto 40 anos em 4. Acompanhe a fala do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Aquele líder carismático, aquele líder popular e aquela pessoa que governou o Brasil por muitos anos, já não estava mais lá, e o Brasil imerso na confusão. Temos saída? Eis que vem Getúlio Vargas, eis que vem Juscelino Kubitschek. E a gente tem o ingresso Juscelino Kubitschek, ele vem com um lema ousado, né? 50 anos em 5. E esse cara impulsiona a indústria, ele interioriza o Brasil, ele constrói Brasília. O pessoal fala assim, ele construiu Brasília em 5 anos. Na verdade, ele construiu Brasília em 3, porque a autorização do Congresso sai em 57, ele conclui a construção de Brasília em 1960. Ele construiu uma cidade, que hoje é a nossa capital, em 3 anos. Então, um líder disruptivo, uma pessoa que pensou o futuro, que implantou bases para a gente dar um salto subsequente. Então, eu não sei qual vai ser o lema de um novo governo. Eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em 4. Isso está muito claro. Ele também falou que a máquina federal precisa ser enxugada, e aí ele fala no corte do número de ministérios. E para se referir a isso, ele elogia a Argentina de Javier Milei. Acompanhe. A Argentina tem operado hoje com 9 ministérios. Imagina a quantidade de cortes que eles conseguiram fazer, e isso foi importante para impulsionar a administração pública. Dá para cortar sem perder qualidade? Dá, e a tecnologia vai ser uma aliada. Uma reforma do orçamento diminuiria, acabaria, extinguiria uma série de discussões que a gente tem hoje, como, por exemplo, as discussões das emendas. Se gasta muita energia discutindo 40, 50 bi num universo de 3,5 tri. E a gente tem que pensar quais são as grandes contas, o que é preciso fazer, onde a gente pode mexer. O painel de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, contou ainda com a presença do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e também foi mediado pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí. Citando ainda Ricardo Nunes, ele, aliado de Tarcísio de Freitas, chamou Tarcísio de gênio e disse que é a maior referência de hoje quando foi questionado sobre Tarcísio. E Tarcísio também minimizou os efeitos do tarifaço de Donald Trump. A gente sabe, né, que Tarcísio é um grande simpatizante do presidente norte-americano. A gente não vê ele fazendo nenhuma grande crítica, né, ao presidente norte-americano, e ele minimiza, critica o governo federal em relação a isso. Ele fala que antigamente o Brasil, como se fosse numa dança, ele diz que o Brasil conseguia ir lá tirar a Argentina para dançar, ir lá tirar os Estados Unidos para dançar, e que agora essa dança está um pouco prejudicada na visão dele. E também com os outros políticos que passaram por aqui e governadores, todos nós questionamos, né, a possível pré-candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República. Ainda não tem pré-candidatura nenhuma oficializada, mas esse é um assunto latente por aqui. Evandro? Exatamente, Misael Mainetti. Muito obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Já já nós vamos trazer mais camadas dessa história envolvendo Tarcísio de Freitas e também uma fala do presidente Valdemar Costa Neto do PL. Aliás, Tarcísio é o motivo da nossa enquete que está rolando lá no YouTube hoje. E a pergunta é, se Bolsonaro conseguir reverter a inelegibilidade, o que Tarcísio deve fazer em 2026? Lançar candidatura para a presidência, tentar uma chapa com Bolsonaro ou focar na reeleição no governo de São Paulo? Participe, que eu
que eu quero saber a sua opinião. E eu quero também perguntar a vocês como avaliam essa fala de Tarcísio de Freitas. Além da participação intensa em eventos, o que já indicaria uma certa campanha à presidência da República, embora ele nunca fale sobre essa possibilidade, continua trazendo que sim, vai permanecer aqui no governo de São Paulo e quer tentar a reeleição. Ele diz: eu acho que o próximo governo precisa fazer 40 anos em 4. Um lema bastante parecido com o utilizado por Juscelino Kubitschek lá atrás, durante o desenvolvimento do país e a construção da capital federal, Brasília. Como é que você avalia essa proposta, Langani? É possível fazer 40 anos em 4? E para que houvesse essa possibilidade, do que precisamos? Olha só, 40 anos em 4, talvez do lado fiscal, não do lado de obras, né? Como foi Juscelino. Mas para mim, está muito claro que o Tarcísio já está falando como um candidato presidenciável, está falando com o mercado. Ele está falando o seguinte: olha, tem aqui um perfil mais pragmático, obreiro, eu sou engenheiro, obreiro, né, que vai reformar esse país, que tem esse perfil mais racional. Eu sou engenheiro, eu não estou muito preocupado com as questões ideológicas, eu sou Bolsonaro sem ser Bolsonaro. Então, Tarcísio de Freitas, para mim, ele já lançou até o slogan dele. Né? Pois é. Enfim. Inclusive, quando ele foi questionado, Langani, ele falou: não, isso aí vai caber aos marqueteiros. Mas ele falou: mas eu pensaria que o próximo governo precisa ter o slogan de 40 anos em 4. É aquela coisa, né, Zé Maria Trindade? Um amigo do meu amigo disse que, se ele for candidato, o lema dele seria 40 anos em 4. Bem-vindo, meu amigo. Um abraço para você. São as falas políticas, né? Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito boa tarde você que nos acompanha aqui nesse programa que fala com essa leveza, mas com uma profundidade boa. E eu venho falando do Tarcísio já há um tempo como candidato. Eu vi planos, pessoas e partidos, o projeto Tarcísio para a presidência da República. E fiquei surpreso que a iniciativa dessa candidatura não veio dos políticos, dos grandes mandantes de partidos aqui, mas do grupo empresarial, partindo de São Paulo, com apoio do agronegócio. E aí, depois disso, o pessoal que cuida, que articula a candidatura, foi atrás dos partidos políticos. Ciro Nogueira deu sinal verde, ou seja, essa união do PP e União Brasil, quer dizer, uma super federação, com apoio também de outros partidos, e falando do PSD, do Gilberto Kassab, que me disseram que depende de um ajeito em São Paulo. Ele quer ser candidato em São Paulo. E MDB também, que geralmente apoia o presidente Lula, né, apoiando o Tarcísio e dependendo aí da candidatura do prefeito de São Paulo ao governo. Então ainda existem acordos em São Paulo a serem fechados. E ele está no lado certo, né? A estratégia política diz que assumir candidatura só na última hora, quando tudo estiver ajeitado, quando tudo estiver organizado. Ele já fala como candidato há muito tempo. Para mim, ele lançou a candidatura dele à presidência no último encontro com empresários, que ele fez exatamente esse discurso. Esse discurso de ir atrás da proposta de Juscelino, ela é figurinha carimbada em toda a campanha política. Inclusive, Collor falou exatamente do plano JK e das realizações de JK. E realmente, tudo isso que ele falou, que o governador falou, foi o governo JK. Interiorizou o Brasil. O Brasil não tinha interior, não tinha Goiás, que é um estado que em pleno desenvolvimento rico, não tinha uma Brasília, não tinha um centro, né? Ele fez estradas, impulsionou indústria, criou uma indústria nacional de motores, aqueles caminhões horríveis, mas criou, né? O FNM, o FNME e outros que, enfim, ele criou e impulsionou a indústria. Então, é figurinha carimbada essa história de tentar imitar aí o plano JK. E olha, tem uma questão interessante, porque ao falar dessa maneira, Tarcísio de Freitas conversa com esse público conservador, que costuma ser saudosista e pensa muito no momento em que o Brasil teve um grande desenvolvimento, no quanto está patinando agora. Então, quando ele fala 40 anos em 4, os olhos, claro, dessa população que espera um desenvolvimento maior, chegam a brilhar. E tem uma outra questão interessante também. Ao falar dos 40 anos em 4, ele também menciona num desenvolvimento a partir do corte de gastos, porque ao criticar a quantidade de ministérios do governo atual
e dizer que gostaria de imitar o que é feito na Argentina, onde são apenas 9 ministérios, ele também faz uma sinalização para esse público que está pedindo mais arrojo fiscal. Ou seja, Bruno Musa, há ali uma bandeja que Tarcísio de Freitas está entregando a todo esse público sem necessariamente falar qual é o cardápio? Concordo 100%. Vamos lá, eu acho que tem umas nuances importantes aqui a serem analisadas. Quando ele menciona o Milei, que eu estou mergulhado lá, adepto dessas ideias, porque o resultado está aí, está muito claro. Inclusive, assistindo um podcast gravado essa semana, o Market Makers, do meu amigo lá do Salomão, que eu já gravei lá com ele, o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, enalteceu mais uma figura que apoiou ali, que estava lá no governo, na desenvolvimento do Plano Real e etc., mais um apoiando as reformas do Milei, tidas como radicais. Ou seja, não há precedente na história de diminuição do tamanho do Estado que tem trazido resultados tão impactantes sob o ponto de vista positivo do que a Argentina está vivendo. Então, quando ele fala isso, obviamente, ele mostra a clara necessidade de uma reforma fiscal, porque o Brasil está à beira de um abismo fiscal. Eu já falei aqui que o próprio governo soltou no seu relatório. 2027 não tem mais dinheiro dentro do discricionário para educação e saúde dentro do teto constitucional. Então, isso é tremendamente importante o que ele falou. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de indução do Estado para a atividade econômica. Eu acho que isso traz um benefício no curto prazo, mas malefícios através da dívida e disfunções muito maiores no médio e no longo prazo. O Milei, por exemplo, ele acabou com obras públicas. Então, ele acabou. O que transformou o Estado, diminuiu o Estado em 20% do PIB em 1 ano e meio. Então, se Tarcísio fizer isso, para mim, é música para os meus ouvidos. E necessariamente pode doer no curto prazo, mas o resultado ele é muito sólido no curto prazo. Lembre-se, para tirar qualquer tipo de droga do corpo do ser humano, dói no curto prazo.